Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal sobre o tema delta de Dirac. Essa função será um limite para alguma distribuição. Imagine que eu tenha a seguinte função, que para módulo de x menor que a ela vale 1 sobre 2a e que para módulo de x maior que a ela vale igual a zero. E se eu estar fazendo essa integração de menos infinito a infinito de 1 sobre 2a dx, essa integração representa o que? Representa a área abaixo da curva, ok? Que é uma área unitária igual a 1. Eu gostaria que essa função, uma função que eu não conheço, porém preserve essa característica, que a sua integração de menos infinito a infinito da minha função que eu não sei quem é, dx, permanece igual a 1. Porém, essa minha função deve satisfazer a seguinte condição: f de x sendo igual a zero para x diferente de zero e que f de x seja infinito para quando x é igual a zero. Então, como construir essa função? Bom, então a minha função desejada vai ser o que? Delta de x igual ao limite, quando a tende a zero, de f de x. Naquela função a gente tinha que no intervalo de menos a ela valia 1 sobre 2a. Ok? Então, o nosso intuito é o seguinte: eu vou diminuir esse intervalo aqui de tal maneira para que a área unitária permanece constante, a minha função vai ter que crescer. Então, se eu estou diminuindo aqui o intervalo, a minha função tem que crescer para que a área aqui seja a mesma área que está aqui. Por isso que a minha função tem que crescer. Então, eu vou definir como a primeira propriedade da minha função delta como sendo o limite de integração vai ser de menos infinito a infinito de delta de x dx igual a 1, que será a nossa primeira propriedade da nossa função delta. A delta de x vai ser igual a zero se x for diferente de zero, vai ser infinito se x for igual a zero. É uma função bastante útil para representar densidades de cargas de uma partícula pontual, como, por exemplo, o elétron. A propriedade fundamental da delta é a seguinte: de menos infinito a infinito de f de x, delta de x dx vai ser igual a quem? Bom, tá bem claro aqui. Em zero, a minha função delta vai explodir o valor da função. Por exemplo, tem uma função aqui, ok? E a largura da minha função delta vai ser zero. E em zero ela vai valer infinito, ok? Se eu fizer o produto da delta com a f de x, de acordo com a propriedade da delta de f de x vai ser zero para x diferente de zero e a delta de x vai ser infinito para x igual a zero. Porém, o produto dá zero em todos os pontos. Em todos os pontos, o produto vai dar zero, ok? Porém, vai dar delta na origem. Como a função vai ser definida no ponto, aqui a função delta está sendo na origem. Então, a função delta vai cortar a função na origem. Então, portanto, f de zero vai ser uma constante quando eu estiver integrando com relação a x. Então, eu posso tirar o f de zero para fora da integral e vai ter a integral de menos infinito a infinito da delta de x dx. E essa integração aqui a gente viu que é o que? É igual a 1, que é devido à primeira propriedade da delta. E essa propriedade daqui é chamada propriedade da filtragem. Uma decorrência da propriedade da filtragem é quando a gente desloca a delta. Por exemplo, a delta está transladada à direita de x positivo. Ok? Como vimos, deu a função no ponto, onde a delta está definida em x igual a zero. Ok? Nesse caso, a função delta está sendo definida, ela está transladada em x igual a. Portanto, o resultado dessa integração aqui vai ser a função no ponto A, ok? Bom, eu posso generalizar a função delta para 3 dimensões, ok? E ela tem que satisfazer o seguinte: a integração no volume da delta do vetor R menos R0, onde que eu quero calcular, dv, o elemento de volume, vai ser zero para que o ponto não está contido no volume, e vai ser 1 quando o R0 está contido no volume, ok? Bom, em coordenadas cartesianas x, y e z, temos aqui o seguinte: tem um ponto arbitrário aqui, x0, y0, z0, onde que eu quero calcular. Bom, então a integral tripla vai ser o quê?
vai ser a delta do vetor R menos R0 dx dy dz, que é o meu elemento de volume, ok? Novamente, vai ser 0 para quê? Para quando o R0 não está contido no volume, e vai ser 1 para quando o R0 está contido no volume. E quem que vai ser meu delta? Meu delta em cartesiana vai ser delta de x menos x0 transladado, ok? O x0 pode ser 0, então vai ser, posso partir ali da origem, ok? Delta de x menos x0, delta de y menos y0, delta de z menos z0, ok? Bom, daqui para cá eu só substituí o que eu expressei o meu delta aqui na integral. Então vai ser a integral tripla de delta de x menos x0, delta de y0, delta de z menos z0, dx dy dz, que é o meu elemento de volume. Elemento de volume. Vai ser 0 para quando o R0 não está contido no volume e 1 quando o R0 está contido no volume. Então eu posso separar as respectivos deltas nos elementos de volume. Por exemplo, o delta de x com o infinitesimal dx, e com delta de y com o infinitesimal dy, e com delta de z com o infinitesimal de z, ok? Então, vimos que de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de menos infinito e da infinito, de acordo com a propriedade 1, essa daqui essa integração vai ser 1, essa integração aqui vai ser 1, essa integração vai ser 1, e portanto 1 vezes 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Okay? Então está satisfazendo a propriedade. Em coordenadas cilíndricas ρ, φ, z, temos novamente o seguinte: a integral tripla do delta do vetor r menos r0 dv vai ser igual a 0 se r0 não está contido no volume, e vai ser 1 se R0 está contido no volume, ok? Portanto, colocando um elemento de volume de coordenadas cilíndricas, vai ser ρ dφ dz. E como que eu posso expressar a minha função delta? Delta vai ser de R menos R0, de 1 sobre ρ0. O que é esse 1 sobre ρ0? Esse 1 sobre ρ0 é devido ao meu fator de correção, certo? Do meu elemento de volume, de coordenadas cilíndricas. Só que vai ser o que? Vai ser no ponto. Porque na hora quando eu estiver fazendo a integração no ρ de ρ, essa daqui, o meu ρ estaria se comportando como aquela minha função f de x, que estaria multiplicando a minha função delta aqui. Que essa integração aqui vai ser a função no ponto, onde estou calculando. E essa integração aqui vai ser ρ de 0. ρ de 0 sobre ρ de 0 vai dar 1. Ok? Portanto, isso aqui é um novo fator de correção da nossa função delta, para que ela preserve a propriedade do quê? Que a integral tripla no volume ela seja igual a 1. Portanto, eu estou dividindo pela minha função delta, pelo elemento jacobiano, no ponto de ρ0, onde será definido. Portanto, o delta em 3 dimensões de coordenadas cilíndricas vai ser a integral tripla, 1 sobre ρ0, delta de ρ menos ρ0, delta de φ menos φ0, delta de z menos z0, ρ dφ dz, que é o nosso elemento de volume. Então, como eu tinha falado anteriormente, eu estaria dividindo aqui por ρ0 por causa desse elemento aqui do meu dρ, entendeu? Eu estou fazendo integração em dρ. E aqui está se comportando como aquela função f de x. E, portanto, sendo o meu ρ0 sendo uma constante, pode sair para fora da integração. E essa é a minha integração da ρ0. Então, ρ0 por ρ0 dá 1, que eu corto os dois, porque aqui ele está no denominador. Ok? E essa integração aqui eu não tenho função multiplicando a delta, vai dar 1. E essa delta aqui não tem função multiplicando a delta, vai ser 1. Então, aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, porque ρ0 sobre ρ0, corto, vai ser igual a 1. Então, portanto, essa integração no volume está satisfazendo a propriedade e vai ser igual a 1 se o ponto estiver contido no volume. Já em coordenadas esféricas é a mesma coisa, só vai mudar referente ao nosso fator de correção do volume, que é o nosso fator de correção no volume de coordenadas esféricas é r² seno θ, ok? E o dr dθ dφ.
Portanto, novamente a integral tripla de delta de R menos R0, do vetor R menos R0, de dv vai ser 0 se o R0 não está contido no volume, e vai ser 1 se R0 está contido no volume. E eu vou escrever esse meu delta de R menos R0 como sendo 1 sobre R ao quadrado de 0, no ponto, seno de θ0, 0, ok? Tudo no ponto, para que quando eu fizer a integração, essa integral tripla da delta, seja igual a 1, ok? Que esse fator de correção do elemento de volume não atrapalhe na hora quando eu calcular a integral tripla da delta, para ela satisfazer a propriedade que ela seja igual a 0 ou igual a 1 se o ponto não estiver contido no volume e se o ponto estiver contido no volume, ok? Portanto, substituindo o delta aqui, a expressão do delta aqui em coordenadas esféricas aqui, temos o seguinte: 1 sobre r quadrado 0 seno de θ0, delta de r menos r0, delta de θ menos θ0, delta de φ menos φ0, r ao quadrado seno θ, dr, dθ, dφ igual a 1. Ela vai ser igual a 1 por quê? Bom, quando eu estiver realizando essa integração aqui, ó, veja que eu só estou separando devido aos nossos elementos aqui, o infinitesimal dr, estou separando quem depende de r, quem depende de θ e quem depende de φ, ok? Eu só substituí. Na verdade, eu só reagrupei os termos, ok? Essa integração aqui, r de 0 r ao quadrado de 0 é constante, pode sair para fora da integral. Bom, r ao quadrado está se comportando novamente como aquela função que a gente viu da propriedade. Então, vai ser o que? Eu tenho uma função multiplicando a delta, vai ser a função no ponto, ok? A função no ponto é r ao quadrado de 0. Então, vai ser r ao quadrado de 0, vai cortar com esse r ao quadrado de 0, que vai dar 1. Novamente aqui, eu tenho uma função multiplicando a delta, ok? Então, portanto, essa função aqui vai ser a função no ponto, seno de θ0. Aí eu vou poder cortar esse seno de θ0 com esse seno de θ0 aqui. Aqui eu não tenho função multiplicando a delta, portanto, essa integral aqui simples vai ser igual a 1. Essa função aqui vai ser o que? Seno de θ0 sobre seno de θ0, que vai ser igual a 1. E essa aqui vai ser r ao quadrado de 0 sobre r ao quadrado de 0, que vai ser igual a 1. Ok? E, portanto, 1 vezes 1 vezes 1 vai ser igual a 1, que vai satisfazer a propriedade da delta. Ok? Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo. E é isso. Valeu!